Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje, mais um vídeo sem roteiro, né? Coisas que eu andei pensando. Hoje eu quero falar um pouco das reflexões que eu andei tendo por conta da morte da Mary Morello, né? Que é a mãe do Tom Morello, que não conhece, professora, historiadora. Ela tinha uma luta anti-censura, enfim, antifascista, junto com o filho dela, o Tom Morello, que nos dá uma aula, né, como a arte, a música também é um território político e que a gente pode reivindicar, trazer críticas, reflexões e, sobretudo, nas letras. E o Rage Against the Machine, pra quem não conhece, é uma banda de rap metal, e lá o Zac de la Rocha, que é o vocalista, traz muitas reflexões políticas, históricas e até hoje eles trazem questões, pautas contemporâneas dessa questão do luta antifascista, justiça social, enfim, princípios arraigados à educação, à justiça, à igualdade, enfim. E eu quero falar um pouco sobre isso porque eu acho que o legado que a Mary Morello deixa, né, é um filho que soube utilizar muito bem os princípios da mãe, né, os valores, tudo que ela representava enquanto mulher que viveu mais de 100 anos, que toda a sua vida lutou, né, para maior justiça no mundo, enfim, para menos desigualdade, para educação com liberdade de expressão. Isso é muito importante porque acho que mesmo com a perda, que é uma perda, acho que para os fãs do Rage Against the Machine é ainda mais pesada, né? Porque a Mary, sobretudo para mim, representa essa mãe que foi capaz de passar para frente e deixar mais um indivíduo, um ser humano na Terra com os valores e com uma maneira de pensar crítica sobre o mundo e que luta pelas minorias. E que mesmo com a morte dela, ela deixa o filho com uma construção muito ampla de disseminação, de informação, de crítica, de pensamento crítico que ultrapassa fronteiras, né? E eu acredito que isso é muito importante. E aí eu fiquei pensando sobre isso e me trouxe uma poesia que eu quero ler pra vocês. Vou separar aqui pra ler pra vocês. Que eu pensei também, é uma poesia que tá relacionada também com 2 outros filmes que eu cheguei à conclusão, que é o filme Soul, da Disney, não sei se vocês viram, é muito bom. E o filme Whiplash, né, que também fala sobre essa questão de eu quero ser o melhor, mas a que custo? A gente quer ser o melhor. E eu acho que quando a gente tem uma luta na Terra, quando a gente tem uma luta aqui, né, quando a gente tá muito relacionado a essa questão de ir atrás e ter o pé firme, né, em nossos valores, a gente também tem que saber esse equilíbrio, né, até que ponto a gente não vai sobrecarregar, enfim, que não seja uma coisa tóxica. Mesmo que o mundo seja um lugar muito difícil de gente pensar política, humanidade, enfim, pensar nas guerras, enfim. Então, o filme Soul também fala sobre um pouco disso, sobre os nossos sonhos, sobre a questão da gente esperar chegar lá, né? No filme, o Joe, né? Ele dá uma aula, né? O filme, que a gente sempre acha que o ápice da vida é quando a gente chega lá, né? Ele tinha um sonho, e aí quando ele vai conquistar esse sonho, ele morre. E aí dá uma aula sobre como a gente sempre tá vivendo o sonho, que o sonho não é chegar lá, né? O sonho é viver o processo até lá.
E isso também fala sobre valores. E antes de ler a poesia, eu queria falar um pouco sobre isso, porque a gente às vezes tem muito medo, né? Muito medo se a gente vai conseguir chegar lá, se a gente vai conseguir fazer com que nossas lutas sejam atingidas, se a gente vai conseguir chegar conquistando um monte de coisa, se a gente vai ter dinheiro, se a gente vai ter apartamento, se a gente vai ter relacionamento, enfim. Mas ninguém garante sobre isso, né? Nada garante que no roteiro da vida a gente não vai ter perdas, que a gente não vai ter decepções. E eu falei um pouco sobre isso nos vídeos anteriores do canal. Mas que, além de tudo isso, nossos valores, o que a gente acredita que é o mais importante. Porque, vou dar um exemplo. Se eu não passo numa prova, e essa prova, igualzinho, se eu não passo uma prova de música, por exemplo, e essa prova é a prova da minha vida, se eu não passo nisso, minha vida acabou? Não faz mais sentido? E aí, no caso do filme do Soul, se eu não consigo realizar meu sonho, se o ápice da minha vida era realizar esse sonho, e quando eu realizo, né, vamos dizer assim, acabou? O que você tá vivendo não era um sonho. Tem uma passagem do filme Soul que é muito interessante, que a moça diz que existe uma história, né, que o peixe fala: fulano, eu tô procurando o oceano. Ele fala, o peixe, né, fala para o outro, mas você já tá no oceano. Aí ele fala, não, isso aqui é água, eu quero o oceano. O oceano é o sonho, mas você já está vivendo o oceano. Só que é uma questão de perspectiva, vamos dizer assim. E o processo, os valores, o legado que você está deixando é muito mais importante do que esse prêmio. Por quê? Se você não passa nessa prova, você vai continuar tentando. Porque o processo, os seus valores, é que você provavelmente é uma pessoa que gosta de estudar música, vamos dizer assim. E além disso, você é uma pessoa que gosta de aprender. Então, se você é uma pessoa que gosta de aprender e os seus valores estão enraizados nisso, o processo, mesmo que você não passe, você vai continuar estudando. E se você não passar, aquilo vai ser um aprendizado para você continuar estudando, você vai aprender mais coisas. Se os seus valores, seus princípios estão relacionados a aprender. E se você passa nessa prova, você vai fazer mais do que você já faz, que é o processo que você aprendeu, que você gosta de aprender. Então, se você passou nessa prova, você vai continuar aprendendo. E aí, se for uma prova de música, você vai continuar aprendendo novos instrumentos, porque você é o processo e os seus valores é que você é uma pessoa que gosta de aprender. Então, nada se perde. O grande aprendizado é esse. E aí, o legado, quando a gente morre, e eu quero falar um pouco sobre isso, a Mary, quando a gente morre, a gente deixa heranças. Provavelmente dinheiro. Mas a herança que a Mary Morello deixa é de uma mulher que lutou, que nos deu coragem para lutar. Que foi uma pessoa que no processo da vida, ela mostrou que até os mais de 100 anos dela, ela era uma pessoa que lutava por justiça. E isso perdurou durante a vida toda dela. Quando ela estava em sala de aula, enquanto ela era mãe, enquanto ela estava como professora, ela era isso. Se ela perde uma luta, ela vai continuar lutando porque ela é isso. Ela tem princípios, valores que são muito fortes. E se ela morre, ela deixa filhos que também têm esses princípios mais fortes ainda. E se o Tom Morello morre, ele deixa uma banda que é atemporal, que tem princípios fortes, que vão chegar a outras pessoas que vão entender que, independente de se a banda morre, ele deixou na cabeça das pessoas um pensamento crítico. Então, a lição aqui que eu quero passar é sobre o legado. Mais um legado que se perdura, que é sustentável durante toda a sua vida. Porque ela está sustentada nos seus valores. Se você é uma pessoa que você quer colaborar para o mundo, você fará isso em todas as esferas da sua vida. Independente se tiver altos e baixos, se você falhar, se você errar, porque você é isso.
Então, eu acredito que um bom pensamento é como uma pessoa, ela perde todo o dinheiro e consegue novamente ganhar todo esse dinheiro. É a mesma coisa. Porque a maneira dela pensar é justamente o que sustenta, independente se ela falhar, se ela tiver dificuldades, se ela perder tudo. Os valores, os princípios, a maneira de pensar, a maneira de fazer dinheiro, vamos dizer assim, de administrar esse dinheiro, vai continuar. Enfim, gente, eu acredito que tem muitas questões, né, relacionadas à capital cultural, posição, disposição social, questões socioeconômicas que vão além do que eu tô falando, né, essa questão de perder dinheiro, voltar a ter dinheiro, as pessoas não têm as mesmas oportunidades, as pessoas não têm como, às vezes, pensar, né, nessas questões, às vezes a pessoa tá sobrevivendo, passando fome, enfim. Enfim, tem muitas questões envolvidas. Mas eu quero que a gente foque um pouco em relação à luta, ao legado, à forma que a gente quer lutar, vamos dizer assim. Como a gente quer fazer acontecer nossas conquistas, nossos objetivos, que seja além de objetivos a ser cumpridos. Porque assim como no filme Soul, quando você cumpre aquele objetivo, o dia seguinte parece que não é nada mais de extraordinário. Assim como pessoas que ficam ricas e têm depressão, enfim. Porque é muito além ter significado na sua vida, ter um legado, é o que você quer lutar. E eu acredito que a vida da Mary Morello é isso, o que você consegue sustentar por mais de 102 anos, o que você quer contribuir, deixar atemporal. Às vezes não precisa ser mundialmente, enfim, às vezes é a pessoa que você marca e ela vai lembrar da sua memória como uma tatuagem, como aprendizados que você deixou para ela ser corajosa, para ela mudar de vida. Então, o que além dos objetivos que a gente tenta percorrer, somos nós. E agora eu vou ler a poesia do Bukowski, que chama Jogue o Dado. E a primeira parte é o que eu mais acredito que seja o mais importante, porque além de uma motivação, é o que eu quero tratar aqui. Se você vai tentar, vá com tudo, se não, nem comece. Se você vai tentar, vá com tudo. Isso pode significar perder namoradas, esposas, parentes, empregos e talvez a cabeça. Vá com tudo. Isso pode significar ficar sem comer por 3 ou 4 dias, pode significar passar frio no banco de praça, pode significar cadeia, menosprezo, insultos, isolamento. Isolamento é o presente, todos os outros são um teste de sua resistência, de quanto você realmente quer fazer isso. E você vai fazer, apesar da rejeição e dos piores infortúnios, isso será melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar. Se você vai tentar, vá com tudo. Não há outro sentimento como esse. Você ficará sozinho com os deuses, e as noites irão flamejar como fogo. Faça, faça, faça. Vá com tudo. Por todos os caminhos, você cavalgará a vida direto até a gargalhada perfeita. Essa é a única boa luta que existe. Eu quero voltar lá no início. Se você vai tentar, vá com tudo. Se não, nem comece. Então vamos lá, gente. Eu acredito que essa poesia também fala um pouco sobre motivação, mas juntando Soul, que mostra como existe um preço para tudo, e como a vida da Mary Morello também. A gente tem lutas, a gente tem objetivo. Também tem preços. Nossos sonhos também têm preços. E o filme O Splash também fala muito sobre isso, sobre os sonhos. Só que existe uma linha tênue entre a destruição e uma luta entre o que é tóxico e o que não vai ser sustentável a longo prazo. O que é conquistar uma coisa e no dia seguinte tá doente.
o que a gente não tem garantia se no outro dia a gente vai estar vivo, como no filme Soul. Se não temos isso, temos que nos garantir do que eu tô falando, que é sobre, se a gente não sabe se a gente vai passar numa prova, a gente tem que garantir que depois dessa prova a gente continue fazendo as mesmas coisas. Porque a diferença entre uma pessoa que não passa na prova e ela desiste e ela coloca aquilo como um valor de que ela não é o suficiente, e a pessoa que vai lá e fala, não, é um aprendizado para que eu possa recalcular a rota e falar o que eu fiz de errado, o que eu posso melhorar e continuar aprendendo. E aquele fracasso, como eu disse aqui no último vídeo do canal sobre a história do Jack Johnson, né? Que a diferença é a maneira como você entende a sua vida. Se na sua vida o aprender é muito importante, então aquilo vai ser um aprendizado para que você continue buscando o que vai tornar mais aprendizados, para que você continue proporcionando, depois que você passa nessa prova, você continue fazendo as coisas e que não seja insustentável, mas que possa a longo prazo fazer sentido para você e que você não precise ficar esperando a próxima conquista, porque depois de uma conquista existem outras conquistas e mais outras conquistas, então se você vai viver sua vida querendo objetivos atrás de objetivos e não valores. Então o mais importante é você entender quais são seus princípios, quais são os seus valores, para que no próximo objetivo você sinta o extraordinário e aquilo cai, e sim que você consiga entender que é muito além daquele pico, e sim que a sua trajetória é aquilo, é a sua colaboração com o mundo, é o aprendizado, você quer aprender para proporcionar mais aprendizados para as pessoas. Então, o Splash fala muito sobre isso, né, o filme, sobre a excelência, mas a excelência que também pode ser autodestrutiva. Então, se eu quero ser um dos melhores, eu não posso namorar porque eu quero ser um dos melhores. E aí, entramos nos extremos. E não que não exista um preço, porque às vezes a gente tem que escolher pelo que a gente luta. Eu acho que isso é o mais importante. Se vamos pagar um preço, se temos uma escolha, fazer uma escolha também é uma escolha, que também gerarão outras escolhas, que a gente saiba fazer isso de uma maneira sustentável. Então, uma coisa que a gente pode pensar é, você tá vivendo ou você tá perseguindo objetivos, sonhos? Porque é justamente isso. A sua vida vai continuar depois quando você conseguir atingir aquele sonho. Mas você não pode deixar como o Joe pra achar que sua vida só vai começar depois que você realizar esse sonho. Porque senão sua vida vai estar sempre começando. E como ele morreu. E ele não pôde desfrutar de todo esse sonho. E um dos grandes aprendizados que eu disse aqui no canal, aqui a gente sempre acha quando a gente tá no hospital que quem é o paciente que sempre vai morrer. E não quem é o acompanhante que vai morrer primeiro. Então a gente sempre tem que pensar se a gente tá vivendo, se a gente tá na presença. Porque o futuro, ele é incerto. Claro que a gente tem que ter objetivos, eu não tô falando sobre isso. Mas a gente refletir do nível de intensidade, os valores que a gente tá carregando, que se você não passar naquela prova, aquilo não significa que você não é capaz e que aquilo não retira todo o seu valor, mas que você, se você já também tem vontade de passar nessa prova, já tá falando muito sobre você. Enfim, são valores que vão ser passados. As heranças, o que a gente representa na vida dos outros, o que a gente representa para nós mesmos. E que a gente saiba entender o preço, o objetivo, como um processo que a gente já está vivendo no mar, no oceano. Não é água, é oceano. Talvez para artistas o show não seja o auge, mas o processo dele conseguir entender que ele já está vivendo enquanto ele está treinando, ensaiando,
E acho que o mais legal das bandas são isso, que a gente consegue entender que o oceano, ele começa lá no ensaio e não no show. Então, a questão é essa, que se a gente falhar, se a gente não chegar lá no show, a gente tem que entender a importância do processo, de viver o oceano e não enxergar a vida como água. A minha vida só vai se melhorar quando eu conseguir chegar no oceano. Não, você já está vivendo no oceano. E talvez o simples seja extraordinário. Caso você chegue, tenha muito dinheiro, que você saiba entender que você é muito além desse dinheiro. Não é sobre ter o dinheiro, é sobre viver uma vida com esse dinheiro e que seja muito mais rico, não só nesse bem, mas que você também possa proporcionar outras coisas com esse dinheiro. Então são responsabilidades, são coisas que a gente tem, princípios, valores, que nos guiam nessa vida. E que nem sempre, como no caso do Whiplash, a dor significa sucesso, ou garantia de que você vai, enfim, conquistar coisas, mas que dá pra ser amoroso consigo, sustentável e também conquistar. Existem pessoas que passam, por exemplo, em medicina, estudando muito, se maltratando, e tem outras que passam de maneira mais sustentável. Então são perspectivas de vida. Então é isso que eu quero trazer aqui, acho que essa questão de existem maneiras e maneiras de enxergar a vida que podem ser autodestrutivas, automutilativas, enfim, mas que existe um preço, mas esse preço não precisa ser pago com dor ao extremo, que a gente possa descansar, que a gente merecedor de descanso, que descanso, que esforço ao extremo também gera consequências, e que o descanso não é um prêmio, e sim é uma maneira de você se tornar sustentável a longo prazo. São essas questões, o que vai sustentar você? Se você tem um objetivo, se você deixa de ter aquele objetivo, você conquista, quem é você? Sem aquele objetivo, quem é você? Sabe? Então, entender que estamos num processo, estamos nos tornando uma pessoa, estamos nos tornando algo, estamos sendo, já estamos no oceano. Então, é uma lição sobre o agora, sobre, igualzinho a história do Jack Johnson, sobre quem somos quando falha o que a gente planeja, igualzinho o Jack Johnson. Ele tinha um futuro no surf, e aí quando ele se machuca, ele precisa sair do mundo dele, que é todo surf. Quem é ele sem o surf? Existe um preço também quando ele coloca a vida dele no surf. Existem possibilidades dele se machucar. E se essa possibilidade se concretizar, quem é ele? E ele entendeu que ele gostava de cinema, ele gostava de música, e ele conseguiu, mesmo falhando, ir para outros caminhos. Então, eu acredito que mais do que tudo isso é sobre propósito, sobre você entender quem é você, sobre pensar de outras maneiras. Existem outras maneiras de pensar a realidade, existem outros caminhos, porque a gente não está imune de falhar, mas a gente sempre vai acordar todo dia. Essa é a nossa maior certeza. Então, a importância dos valores, de conseguir fazer com que a sua vida, seus pensamentos, seja uma coisa maior do que um objetivo. Que você possa morrer e você saber que você fez diferença na vida dos outros. E que talvez, mais do que esse objetivo, a gente tá na Terra por algum motivo, né? Enfim. Acredito que no fim a gente entender que nossos sonhos, nossos maiores objetivos não deixem que a gente fique
insensível ao mundo, que a gente não deixe de ir num parque para relaxar, descansar, ver o quanto somos ricos já sem conquistar aquele objetivo, e que possamos ser mais do que só aquilo, o grande momento. Que um grande momento seja agora. Que o grande momento seja a gente celebrar o agora. Porque o viver cada dia é o que é mais importante, porque a gente não sabe se a gente vai estar vivo como o Joe. Imagina se você conquista aquilo que você tanto sonhou e você acha que aquele ponto-chave da sua vida, eu vou começar a viver depois que acontecer aquilo, e você morre. Então é isso, gente. Não esperem pra viver o extraordinário, não esperem pra viverem. Claro que temos que sonhar, né? Sonhar alto, mas não se tornem insensíveis à realidade. Porque existe uma linha tênue da obsessão que se torna uma coisa insalubre ao ponto de você achar que o seu valor está atribuído àquilo, que se você não passar, se você falhar, você não vale. Mas que ressignifique, reinterprete aquilo como uma oportunidade de você conseguir continuar com seus valores. Porque nada se perde. Então, como o Jack Johnson, eu trouxe um vídeo no canal, caso vocês tenham interesse, que vocês consigam enxergar que são muito mais. Que existem outros caminhos, outras possibilidades. E que a vida é isso. É isso, gente. Quem vocês são quando falham? Quem vocês podem se tornar? Quem vocês gostariam de ser? O que vocês querem de valor para sua vida? Sustentável a longo prazo? Pense em quais objetivos vocês querem e dentro desses objetivos, o que realmente tem a ver com aquilo. Se eu quero muito passar numa prova, talvez meu maior valor, princípio, seja gostar de aprender. Então, se eu não passar naquela prova, eu vou continuar gostando de aprender. E tem outras maneiras de continuar aprendendo, com outras oportunidades, enfim, às vezes nossos fracassos nos direcionam para caminhos que nos iluminam. Pessoas podem nos iluminar em outros caminhos, igualzinho. Você pode se machucar e você pode ir pro hospital e uma pessoa te mostrar algo, você pode viajar e você voltar a outra pessoa, você pode... Enfim, a vida nos surpreende a todo momento. Então não considerem que estão na água e que já estão vivendo o oceano. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Um grande beijo.